E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora começando de uma forma diferente, não no quadro, e sim aqui num ambiente digital, numa calculadora, que é a calculadora do Windows, tá? Vou especificamente para a calculadora científica, tá? Essa calculadora você encontra também no seu celular. As teclas elas são similares e numa calculadora de mão que você pode adquirir na livraria, por exemplo, tá? Por quê? Porque eu quero discorrer com vocês sobre logaritmos e potências exponenciais. A gente não viu exponencial na calculadora, mas só para a gente revisar. Por falar em exponencial, eu tenho essas teclas, essa e essa, que são 4 teclas importantíssimas para trabalhar com potenciação. Beleza? Ó, 2 ao quadrado, tudo bem? 3 ao quadrado, eu obtenho os valores. Apesar de aparecer SQRT, que no GeoGebra significa raiz quadrada, na verdade é a raiz quadrada de 9, é 3, enfim. 2 ao cubo, 8. Na verdade, SQRT significa quadrado em inglês, tá? Enfim, abreviação de quadrado. Cubo para cubo, tá? Para 3. 5 ao cubo, tá? E aí vai, eu posso calcular qualquer valor ao cubo, 1,2 ao cubo, tá? Eu vou achando os valores. Se eu quiser calcular outro tipo de potência, por exemplo, 2 elevado a 5. Pronto. 2 elevado a 5 é 32. Aparece o 2, chapeuzinho 5 e aparece o resultado. Então essas 3 teclas aqui trabalham com potências. Aqui só com expoente 2, aqui só com expoente 3, a base é qualquer que você digita, e aqui qualquer base, qualquer expoente. Temos também a potência com base E, né? Se eu digitar 2 e clicar aqui, é o mesmo que pegar E e elevar ao quadrado, tá? Que é aproximadamente 7,39, aproximando para 2 casas. Se eu considerar 1 e o E, eu vou ter o valor do E, tá? Que é aproximadamente 2,72, como a gente já viu lá no quadro em outras aulas de exponencial. Tá? Se eu considerar zero e considerar o E elevado a zero é 1, qualquer número elevado a zero é 1, enfim. Para o log, existe uma limitação na calculadora, mas não é uma limitação que vá criar empecilhos, porque eu tenho essas 2 teclas para o log. O log na base 10, que é só log, e o ln, que é o log na base E. Beleza? Se eu quiser calcular um log em qualquer outra base, basta eu lembrar da propriedade de mudança de base. Por exemplo, se eu quiser considerar um log de 3 na base 2, basta dividir log de 3 com essa tecla por log de 2. Eu vou estar fazendo um log de 3 na base 10 dividido por um log de 2 também na base 10. Eu fiz uma mudança de base, tá? E a calculadora eu posso estar sempre mudando para a base 10. Log de 8 na base 7 é 8 log dividido por 7 log, que eu estou fazendo log de 8 na base 10 dividido por log de 7 na base 10, que vai dar o mesmo resultado, porque é igual pela propriedade que a gente viu em aulas passadas. Vamos efetuar. Log de 3 na base 2 seria pegar 3, calcular o log disso, que é aproximadamente 0,48, e dividir por 2 log disso. O log de 2 é 0,30. Dividindo log de 3 dividido por log de 2, que é o mesmo que log de 3 na base 2, efetuada a mudança para a base 10, né, a mudança de base, para poder eu achar o resultado, vale aproximadamente 1,58, com 2 casas decimais, beleza? E assim eu posso fazer qualquer outro log. Para o ln é mais fácil ainda. Por exemplo, eu quero calcular ln de 2. Log na base é de 2, 0,69 aproximadamente. Eu quero calcular ln de E, né? O E vale isso, se eu clicar ln de E vale 1, a gente já sabe. Log de qualquer número cuja base é esse número é 1, log de A na base A, tá? 1, e calcular o ln de 1 é 0, log de 1 em qualquer base, inclusive na base E, vale 0, beleza? É isso. Trago aqui as questões, as possibilidades de uso da calculadora científica. A partir de agora, vamos, antes do quadro, ver uma situação problema, enunciado de uma situação problema para a gente continuar. Fica aí. Então, pessoal,
Continuando aqui, após a gente ver um pouco do manuseio da calculadora do computador para o log, que é bem similar, como eu já falei, à calculadora de celular, a calculadora científica básica mesmo, né? Física. Enfim, vamos partir agora para um problema, uma situação problema, tá? Para que a gente vá no quadro resolvê-lo. A altura média do tronco de certa espécie de árvore que se destina à produção de madeira evolui desde que é plantada seguindo o seguinte modelo matemático: h de t igual a 1,5 mais log na base 3 de t mais 1, com esse h de t em metros e t medido em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, qual o tempo em anos, na verdade, desculpe a escrita aqui, transcorrido do momento da plantação até o corte? Vamos lá no quadro para resolver. E aí, meu povo, a gente agora inicia mais uma aula, agora no quadro, tá? A gente acabou de ver um enunciado de uma situação problema para finalmente entrar em função logarítmica. Vimos também uma abordagem rápida da calculadora científica para calcularmos logaritmo. Essa calculadora que foi usada em nosso vídeo é a do Windows, né? Do computador, enfim. E você também pode fazer o seu cálculo de logaritmo com a calculadora científica trivial, tá? E é muito importante isso para suas manipulações, para suas resoluções de questões em geral que utilizam logaritmo, tá? Então, vamos lá para a situação. Então, nessa situação, ela trata do crescimento de um determinado tronco de árvore, de uma espécie de árvore, tá? E esse crescimento, ele é dado pela função h de t, onde t é o tempo que leva em horas para que esse tronco cresça. Essa expressão, ela depende, né, de algo que configura a utilização do logaritmo, tá? Então, isso aqui tem um formato de função, é uma função h de t, ok? Que envolve log. Portanto, eu chamarei isso de função logarítmica, beleza? Isso vai configurar em várias situações do cotidiano, geralmente em trabalhos de química, em crescimentos de bactérias e tal, que tem crescimentos exponenciais, a gente precisa fazer a operação inversa, você vai utilizar logaritmos, tá? Enfim, olha só, nessa situação particularmente, eu quero determinar o tempo quando o crescimento do tronco até o seu nascimento chegar a 3,5 metros, beleza? É uma situação bem simples para ser resolvida, apenas para a gente ilustrar, né, um formato de uma função que utiliza logaritmos, tá? Olha só, o que é que você vai fazer? Eu estou fornecendo que o h de t é 3,5 em algum momento. Eu quero descobrir qual é esse momento. Bom, basta então trocar o h de t por 3,5. Então, essa expressão será igual a 3,5. Implica, então, que, como aqui é uma soma, eu vou passar esse 1,5 para cá, eu vou ter que log de t mais 1 na base 3 é igual a 3,5 menos 1,5, ou seja, 2. Se eu quero descobrir o tempo, basta aplicar a definição de logaritmo, tá? Isso é equivalente a dizer, se log de t mais 1 na base 3 é 2, é equivalente a dizer que 3 elevado a 2 é igual a t mais 1, tá? Então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau com a variável t para ser descoberta, que é bem simples. Então, t mais 1 tem que ser igual a 9, portanto, t tem que ser igual a 8 anos, beleza? É isso aí que vai levar, esse tempo que vai levar para que a árvore cresça do seu nascimento até alcançar 3,5 metros de comprimento, beleza? Agora a gente vai ver a definição formal da função logarítmica. Fica aí. Então, meu povo querido, vamos agora ver a definição da função logarítmica. Obviamente que para definir, eu dependo de lembrar a definição de log, tá? Quais eram as restrições? No próprio logaritmo eu tinha restrições. Eu tinha restrições para o logaritmando e para a base. Essas restrições elas permanecem aqui na minha função logarítmica, tá? Se liga. Então,
Dada uma certa função f de R mais asterisco em R, aqui é o domínio, aqui é o contradomínio, tá? Observemos que o domínio não pode ter negativo nem zero, tá? Chama-se função logarítmica quando existe o número real a com a maior do que zero, que é a base do logaritmo, será a base, e diferente de 1, da mesma forma que vimos do log. Tal que o formato dela é esse, f de x, formato mais trivial, tá? F de x igual a log de x na base A. O meu x agora, a minha incógnita, ou perdão, a minha variável, né, da função, a minha variável independente, que representa o meu domínio, que vai estar associada ao meu domínio, ela não pode conter valores negativos nem nulos, tá? Ou seja, o logaritmando não pode conter valor negativo ou nulo, basicamente o que a gente já sabia, tá? Desde a definição de logaritmo, beleza? Por exemplo, eu posso ter essa função, f de x igual a log de x na base 2, que é uma função logarítmica simples, tá? Aqui é a lei de uma função logarítmica simples, e eu vou aprender a fazer esses esboços, né? A gente vai voltar aqui numa aula, depois que a gente passar pelas aulas do GeoGebra, para o conhecimento mais detalhado do gráfico e da função logarítmica sobre crescimento, decrescimento, comportamento do esboço gráfico, beleza? Aí depois a gente volta aqui no quadro, faz uma recapitulação simples e prossegue para os outros tópicos. Enfim, se eu tenho essa lei de uma função logarítmica, para ser função logarítmica, o logaritmando não pode ser negativo nem nulo. Então, o domínio dessa função f equivale ao que? Todos os números reais positivos e não nulos, tá? O contradomínio é real, pode ter valores negativos, pode ter valores positivos, tá? Que a gente viu na resolução dos logs, porque o que eu estou procurando basicamente? Logaritmo, na verdade, é a determinação de um determinado expoente, é a determinação de um dado expoente que gere aquele logaritmando, beleza? Se liga, eu poderia ter uma função g nessa expressão aqui, x mais 1 na base 3, beleza? Essa daqui já difere dessa por quê? Quais os números que eu posso colocar aqui para que isso, porque o que me importa é o logaritmando, para que o logaritmando não seja negativo nem nulo. Eu só não posso colocar valores negativos e nulos? Não. Eu poderia colocar valores aqui negativos, inclusive, mas a minha expressão do logaritmando não ficaria negativa. Por exemplo, se eu pusesse menos meio mais 1, a mais meio dá positivo. Então, o domínio nesse formato assim mais simples já não é totalmente adequado para esse, beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer quando eu tiver uma lei de uma função logarítmica? Eu tenho que verificar a restrição para poder estabelecer qual é o conjunto do domínio dessa função. Se liga. Qual é a restrição aqui? O logaritmando tem que ser maior do que zero, tá? Porque ele vai ser positivo e ele vai ser não nulo. Se liga. Bom, isso aqui a gente já está careca de saber. É uma inequação do primeiro grau, simples. Se x mais 1 é maior do que zero, significa que x tem que ser maior do que menos 1. Tá? E aí eu digo que o domínio dessa função g aqui, em particular, será que conjunto? Eu posso escrever, né, das várias maneiras que a gente já tem feito nas nossas aulas, aberto e menos 1, né, porque se for menos 1 zeraria, não pode ser menos 1, até mais infinito, valores crescendo muito. Isso é o domínio, tá? Nessa função particular. Por exemplo, eu poderia ter uma h de x igual a um log de 2x menos 5 na base 10. Log de 2x menos 5, simplesmente. Já vai ser um domínio diferente dessa e dessa. Então, a minha preocupação para estabelecer o domínio da função logarítmica, repetindo, é você pensar na
restrição de quem? Do logaritmando, tá? Nessa situação aqui, qual é a minha restrição? A minha restrição é que o conteúdo do logaritmando seja maior do que zero. Eu quero que ele seja maior do que zero. Ele só pode ser maior do que zero. Beleza? Se isso é maior do que zero, também na equação do primeiro grau, 2x maior do que 5 implica que x maior do que 5 sobre 2. Portanto, qual vai ser o domínio da minha função h, que tem essa lei, né? Serão todos os valores que vão de 5 sobre 2 até mais infinito, tá? O intervalo x maior do que 5 sobre 2, beleza? Eu vou fazer uns dois exercíciozinhos aqui, exemplos, né? Para poder a gente fechar a aula e prosseguir. Então, pessoal, continuando aqui, trouxe dois exemplos. Um primeiro mais simples, só para a gente determinar o valor do domínio que gera tal imagem. É bem similar ao que fizemos na situação problema no início dessa aula. E um segundo exemplo com 3 itens, tá? Para a gente trabalhar bastante a questão de domínio da função exponencial. Beleza? Se liga. Então, atacando a primeira questão, meu povo, eu dei a lei, g de x igual a log de x menos 4 na base 3. E eu quero saber quem é o x que eu jogo ali para que dê imagem meio. Simples. Como g de x é meio, basta dizer que o log de x menos 4 sobre 3 é meio. Porque g de x é log de x menos 4 sobre 3. Pronto. Isso equivale a usar a definição de log. E aí eu vou ter 3 elevado a meio igual a x menos 4, beleza? Pronto. Implicando, 3 elevado a meio é o quê? Raiz quadrada de 3. Implica, então, que x é igual a raiz quadrada de 3 mais 4. Só foi resolver essa equação do primeiro grau, tá? Então, esse é o resultado que eu jogo na minha função para que a resposta da função, a imagem da função, seja meio, beleza? Se liga. Vamos fazer agora a segunda questão. Começando pelo item A, tá? Vou domínio. Basicamente, para a gente verificar o domínio, a gente tem que procurar as restrições que existem na função, tá? Onde está a variável? Essa variável geralmente vai estar no logaritmando, tá? No formato básico da função logarítmica. E nesse logaritmando eu sei que não podem acontecer resultados negativos e nulos. Então eu tenho que restringir. Se liga. Bom, eu olho para essa expressão, log de 2 elevado a x na base 18. O que ocorreu aqui? Uma mistura da função exponencial com a função logarítmica. Uma composição. A gente vai falar mais à frente de funções compostas, tá? Essa mistura é uma composição de funções. Mas enfim. Bom, quais os números que eu posso colocar aqui para que isso não seja negativo? Bom, a interpretação é bem simples, é só de raciocínio mesmo rápido, porque a base aqui é 2. 2 elevado a x. Se eu coloco x positivo, vai dar positivo. Se eu colocar x negativo, vai dar negativo. Se eu colocar x zero, vai dar 1. Então, para qualquer valor, aqui não tem restrição. Porque a restrição significaria dizer que isso é maior do que zero. Aí você diz, isso sempre é maior do que zero. Para dizer sempre, você fala assim na matemática, para todo x pertencente a R, isso acontece. Tá? Qualquer valor que eu jogue aqui vai gerar valores positivos nessa base, portanto, o logaritmando será positivo. Daí, eu vou dizer que o domínio da função g será o quê? Será o conjunto dos números reais. Beleza, galera? Então, na minha segunda situação, eu tenho a função de lei h de x. h de x igual a log de x ao quadrado menos 2x mais 1 na base 7. Eu estou querendo que essa função, né? Eu quero saber a restrição para determinar o domínio da função que tem essa lei. Ok? Então, como falamos anteriormente, toda hora falamos, né? Eu tenho que me preocupar com a restrição. Aqui o item A.
o item B. Aliás, eu não vou fazer esse agora não, porque eu não sei se vai caber aqui. Eu vou fazer logo esse item C. Aí a gente volta depois e faz o item B. Fazendo o item C, que é até bem simples também, eu quero determinar o domínio dessa função logarítmica. Então eu não posso colocar qualquer valor aqui, que pode ser que eu deixe negativo ou deixe nulo. Inclusive eu vou deixar nulo quando eu colocar meio, né? Bom, aí como eu ando falando, eu preciso fazer a restrição. Qual é a restrição? Isso aqui, esse conteúdo logaritmando tem que ser o quê? Maior do que zero, para representar R mais asterisco. Se liga. E na equação do primeiro grau, será o quê? Menos x maior do que menos meio, né? Está positivo, passa negativo, implicando que x é menor do que meio. Multiplicar por menos 1 ou dividir por menos 1, tá? Como aqui é uma desigualdade, vai mudar o sinal. Se liga. Lá nas nossas aulas de inequação do primeiro grau, que a gente começou a esclarecer sobre isso. Daí, qual é o domínio? O domínio da função I será o quê? O intervalo conjunto que vai de menos infinito, porque os x são valores menores do que meio, até meio aberto. Né? Se aproxima de meio, mas não é meio. Passando daí já não pode colocar, beleza? Fica aí que a gente vai agora fazer o item B. Então, povo, fazendo o item B que nos restou. Novamente, qual a restrição? O logaritmando não pode se anular nem ser negativo. Então, a restrição é o quê? Eu vou dizer que x ao quadrado menos 2x mais 1 tem que ser maior do que zero. Essa a gente já está super acostumado a fazer, nossa inequação do segundo grau, beleza? Simples. Como é que eu faço a inequação do segundo grau? Enxergue isso aqui como uma função, né? Uma outra função, vou chamar de uma f, que as leis ali não estão estabelecidas como f, e aí eu estou querendo saber os sinais dessa f. Particularmente, eu quero saber quando ela é positiva, tá? Aí eu vou achar os zeros da função. Como é que eu faço? Eu calculo as raízes da minha, ou zero, né? Da minha função, usando a fórmula de Bhaskara. Você pode também fazer de maneiras rápidas aqui, com soma e produto e tal. Mas a gente está trabalhando com a nossa fórmula de Bhaskara, vamos continuar com ela. Bom, o A é 1, B é menos 2, o C é 1. Delta será o quê? 4 menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4. Delta igual a 0. Tranquilíssimo, só tem uma raiz real ou raízes reais iguais, duas raízes reais iguais, né? Isso implica então que Bhaskara será o quê? Menos B, ou seja, mais 2, mais ou menos raiz de 0 que não precisa, sobre 2 vezes A, ou seja, 1. Aí qual é o estudo do sinal disso aqui? Eu considero o eixo X, tá? Com cavidade para onde? Para cima, porque o A vale 1, interceptando o eixo X em 1, ok? Que é o zero dessa função f aqui, dessa expressão sendo a função f. Porém, eu não quero zerar essa expressão. Então, na hora que eu considerar os valores, ó, eu não vou considerar o valor de 1. Para cá é positivo, para cá é positivo, para cá é positivo. É positivo em praticamente tudo, tá? Então, o que eu quero? Eu quero saber quando é que isso é positivo. É praticamente sempre positivo. Só não será positivo no 1, porque no 1 se anula. Aí como é que você vai indicar o domínio? O domínio de H será o quê? Todos os números reais, todos, posso botar negativo ou positivo no lugar do x aqui, ó, antes do 1, depois do 1, todos os números reais, tá? Pensando nessa expressão aqui lá no log, todos os números reais, tirando o conjunto que tem o elemento 1. Ou você escreve x pertence a R, tal que x é diferente de 1, beleza? Então eu fico por aqui nessa aula, tá? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Amanhã, na próxima aula, a gente já vai estar lá no GeoGebra. Vamos ver umas duas, no máximo 3 aulas, mas acho que 2, com o GeoGebra para discutir sobre o gráfico da função logarítmica, beleza? Aí a gente volta para cá para retomar esses gráficos rapidamente em uma aula e seguir a nossa abordagem de log.
função logarítmica com equação e inequação, beleza? É isso aí, galera. Abração e até!